Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre definição de fornecedor. Definição de fornecedor está elencado no caput do artigo 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor. O legislador ele optou por uma fórmula mais ampla, genérica, para definir definição de fornecedor. No caput, o texto fica desta forma, a definição fica desta forma. Toda pessoa jurídica ou pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Notem que o lastro de atividades contempladas pelo dispositivo legal é bem ampla, bem genérica. E nesse texto nós precisamos nos atentar para a expressão desenvolvem atividades. Por quê? Porque é o ponto de partida para identificar o fornecedor. Tendo em vista que só será considerado fornecedor aquele que pratica com habitualidade o desenvolvimento da atividade. Tem que ter habitualidade. Isso é claro. Podemos reparar que a dinâmica para se chegar na definição de fornecedor, de definição de fornecedor, praticamente é a mesma dinâmica que foi utilizada para a definição de consumidor. Pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, de natureza pública ou privada. Então, pessoa física ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, de natureza pública ou privada, podemos pegar aí a expressão pessoa jurídica de natureza pública. Por que eu estou falando isso? Porque o Estado, o ente público, ele, em alguns momentos, pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. De que maneira? Bom, o Estado ele presta serviço público via concessionárias. Várias concessionárias que prestam serviço público é o Estado, de forma indireta, prestando serviço ao consumidor. Telefonia, energia elétrica, são concessionárias que prestam serviço público de forma indireta ao Estado. Essas empresas prestam esse serviço de forma direta, sendo concessionária do ente público. Então ficou claro isso. Então, o Estado pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor por conta dessas concessões, desses serviços. Entretanto, é bom frisar que nem todo serviço público se enquadra na previsão do CDC. Nem todo serviço público. Mesmo que haja qualquer tipo de remuneração. Para se enquadrar, o serviço tem que ser prestado de forma individualizada. Não sendo de forma individualizada, afasta-se a previsão do CDC. Podemos citar alguns exemplos de serviços que não se enquadram na previsão do CDC. E na definição de fornecedor, do Estado sendo fornecedor diretamente, e nesse sentido sendo enquadrado pela lei consumerista. Vou dar alguns exemplos aqui. Iluminação pública, limpeza de vias urbanas e serviços públicos de saúde. Esses serviços, esses exemplos que eu dei, todos eles são remunerados de
de uma forma ou de outra, recolhendo os impostos e o pagamento de taxas. Mas nem por isso são enquadrados na previsão do CDC, na definição do Estado como fornecedor. É afastado nesses serviços específicos que eu elenquei aqui. Então, só para ficar bem frisado essa diferença, né? Eu falei aqui de serviço individualizado pelo Estado, por meio de suas concessões, lógico, né? Por exemplo, transporte público. No momento que você adentra a um transporte público, paga essa passagem, naquele momento, aquela concessionária, ela se estabelece naquele momento uma relação jurídica de prestação de serviço, de forma individualizada. Você solicitou o serviço daquela empresa, entrou, pagou a passagem e ali se estabeleceu a relação jurídica. Então, para ficar bem frisado isso, para não gerar nenhum tipo de dúvida, essa diferença. Tá bom, pessoal? Eu elenquei alguns artigos, como o artigo 8º, 12, 13, 14 no seu parágrafo 4º, 18, parágrafo 5º, 19, parágrafo 2º, 25, parágrafo 2º, 32 e 33 do CDC. Por quê? Esses artigos, eles, em cada artigo, ele menciona os fornecedores, né? Os tipos de fornecedores. O artigo 8º, em seu parágrafo único, ele fala do fabricante. O artigo 12, ele fala do fabricante, do produtor, do construtor e o importador. O artigo 13, do comerciante. O artigo 14, em seu parágrafo 4º, ele fala dos profissionais liberais, né, dos advogados, médicos, e etc. Fala dos profissionais liberais. O artigo 18, parágrafo 5º, volta a falar de comerciante ou produtor. O artigo 19, parágrafo 2º, fala de fornecedor de serviços, né, na responsabilidade pelos vícios do serviço. O artigo 25 do parágrafo 2º fala de fabricante, construtor, importador, né? E nesse caso, o dano sendo causado por componente ou peça incorporada ao produto e serviço. Então, são elencados a responsabilidade desses tipos de fornecedores, né? O fabricante, o construtor ou o importador. O artigo 32, ele fala de fabricantes e importadores, né? No momento de assegurar a oferta de componentes, peças para reposição, enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. Estes fornecedores são responsáveis, no qual o artigo 32 menciona, né? O artigo 33 fala do fabricante, né? No momento em caso de oferta, venda por telefone, reembolso postal. Então, seria importante vocês darem uma lida, né, nesses artigos, para ficar bem explícito para vocês, né, a definição de fornecedor, né, as responsabilidades de cada tipo de fornecedor, de definição, o que se enquadra como fornecedor, no qual está elencado no caput do artigo 3º do CDC. Né? E esses artigos que eu elenquei vêm discriminando ali todas essas figuras, né, que estão elencadas de forma explícita no caput do artigo 3º do CDC. E não poderia deixar de falar, tendo em vista que a gente está falando aqui de definição de fornecedor, né, de produto e serviço, justamente a definição de produto e definição de serviço. Né? A definição de produto está elencada no parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. Produtos são bens disponíveis no mercado de consumo
tais como bens móveis, né? Aí, veículos, alimentos, itens de vestuário, né? E até produto imaterial. O que eu quero dizer com produto imaterial? Você compra, por exemplo, um software para o seu computador. Uma mídia de música que você compra pela internet, por exemplo. Você estabelece aí uma relação de consumo, né? E você está consumindo um produto imaterial, um produto que você não pega, né? Como um livro, por exemplo. Mas você compra um software que vai ser utilizado no seu computador, no seu sistema de computador. Isso é um produto imaterial. Está elencado como produto. Tá? Definição de fornecedor está elencado no parágrafo 2º, artigo 3º do CDC. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Né? Aí tem vários exemplos disso, né? A gente está falando de energia, volta a falar de energia elétrica, né? Telefonia, o serviço de advocacia, né? Esses são serviços, não produto, né? São prestação de serviço no qual o profissional que é contratado ou uma empresa que é contratada vai fornecer os serviços no qual elas é a finalidade fim delas, né? Finalidade fim da empresa de telefonia é a prestação de linha telefônica, prestação empresa de energia elétrica, finalidade é o serviço de energia elétrica na sua residência, E então, essa é a diferença entre definição de fornecedor, definição de produto e definição de serviço. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, falando exclusivamente sobre definição de fornecedor, definição de produto, definição de fornecimento de serviço. Se vocês gostaram, né, clica lá o gostei, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandarem perguntas. Volto a informar que eu também tenho página no Facebook, Alexandre Aguilar Advocacia, que lá eu também falo sobre situações do nosso cotidiano, de dia a dia, e respondo qualquer tipo de dúvidas que vocês venham a ter, né? Então, volto a dizer que é Alexandre Aguilar Advocacia. Quem gostou, no Facebook, no Alexandre Aguilar Advocacia, lá na página do Facebook. E quem gostou, dá o clique aí do gostei. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem mensagem, que eu vou responder na medida do possível. E até breve, até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau.